Bom, nós estamos numa série de mensagens sobre oração. E essa é a penúltima. Quarta-feira que vem, não sou eu que vai pregar, né? É outra pessoa que vai estar pregando aqui sobre oração. Um tema muito, muito, muito forte, muito especial. Quem foi abençoado aqui quarta-feira passada com Ingrid? Amém? Eu quero falar hoje sobre batalha espiritual. Você sabia que você está aqui sentadinho, mas existe guerra espiritual. A Bíblia diz que Jesus, ele venceu lá na cruz principados, potestades, né? Ele venceu as hostes espirituais da maldade. Lá na cruz, ele venceu a morte, né? E ele nos deu toda sorte de bênçãos. Quem está aí ligado? Diga amém. Essa é a verdade da palavra de Deus. Por isso, vamos orar pela minha vida. Estenda suas mãos sobre mim. Diga, ore por mim. Diga, Senhor Jesus, abençoe a pastora Cristiane. Dê a ela graça, sabedoria. Que ela não fale nada dela mesma. Mas Espírito Santo, unja a vida dela. Coloque as tuas palavras no seu coração e na sua boca. Fale comigo. Use a tua filha. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então receba essa oração para poder falar somente as coisas que vêm da parte de Deus. Eu quero falar sobre batalha espiritual. E olha aí se os meninos colocaram para mim. Por favor, bem, minha água. Efésios capítulo 6, 10 a 18. Não sei se está aqui. Se não, abra aí sua Bíblia. Em Efésios 6. Eles colocaram aqui, está no telão. Efésios 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Gente, quando eu começo a ler os primeiros versículos aqui, eu vou comentar e depois eu vou estar falando durante a pregação sobre os outros versículos. Mas Efésios 6, versículo 10, Paulo, né, ele começa a dar instruções. Ele está falando sobre alguns assuntos da vida cotidiana, da vida familiar. No capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele começa a falar de como os filhos devem, né, honrar seus pais. Ele começa a falar alguns assuntos, né? Filhos, obedeçam os seus pais. E ele começa a ensinar como um lar bem abençoado deve funcionar. Com honra. Pais honrando seus filhos, respeitando os filhos também aos pais. No versículo 5 e diante, o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre como devem ser, né, os servos, como devem se comportar diante do seu senhor, né? Os empregados diante do seu patrão, como devem se comportar, não servindo apenas quando o patrão estiver ali na frente, mas servindo quando eles não estão por perto. Então ele começa a ensinar como que a gente deve se comportar no nosso trabalho, né? Honrando mesmo a Deus, dando bom testemunho. E como os patrões, os senhores devem proceder, né, com seus empregados, sem exploração. Então é interessante como Paulo, ele cuida, ensina como deve ser nossa vida no dia a dia, irmãos. Tem gente que jejua muito, mas é um péssimo testemunho. Não vale de nada esse jejum. Apesar de ser uma arma espiritual o jejum, né? Você pode orar horas sem fio, até ficar com o joelho grosso. Mas se você não vigia e depois da oração você começa a gritar, falta com respeito com todo mundo, fala mal dos outros, essa oração sua não valeu de nada. Então nós temos que orar e vigiar. E o que nos dá autoridade espiritual, irmãos, é viver diante de Deus na nossa vida cotidiana. Dando bom testemunho, começando na nossa casa, né? Com nossos pais, com os filhos. Você honrando a Deus como empregado, honrando a Deus como patrão, sabe? Essas coisas do dia a dia é que vai nos dar autoridade espiritual. E as armas espirituais, que é o jejum, por exemplo, vão ser para nós reforço.
Mas jejuar e não vigiar, e jejua, mas fala palavrão e parará. Para que serve, irmãos? Para que serve? Então nós temos que entender que Deus nos dá armas. Mas Paulo ele começa a tratar, se você pegar o capítulo 4, 5 de Efésios e o capítulo 6, 4, 5 e 6 de Efésios. É tudo sobre como a gente deve se comportar. Como a gente deve dar bom testemunho no dia a dia. Aí ele chega no capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, está quase terminando a carta, ele começa a falar: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se fortaleça em Deus. E ele começa a falar como a gente se fortalece, né? Revestível de toda a armadura de Deus. Eu tenho costume, quando eu me lembro, né, eu já começo a me colocar a armadura. Então eu quero te aconselhar, acordou, já bota as roupas espirituais, já se reveste. Senhor, coloca o capacete, coloca a couraça, o cinto, as sandálias, coloca o escudo e a espada. A gente tem que estar pronto. Temos que estar prontos, vestidos adequadamente para uma guerra espiritual. Você pode prestar atenção ou você pode achar que não tem guerra. Mas existe uma guerra. No mundo espiritual, com seres invisíveis. Mas existe. Então, nós não temos inimigos físicos. Teu pai não é teu inimigo. Teu patrão não é teu inimigo. Né? Seu marido não é seu inimigo. Seu irmão não é seu inimigo. Mas existe seres espirituais que eles usam pessoas para nos atingir. Né? A Bíblia diz que quando Jesus estava na última ceia e Judas participou da ceia com brecha, ele tinha acabado de vender Jesus por 30 moedas. E ele foi cear. De qualquer jeito, ele ficou possesso. Satanás entrou em Judas. E ele então foi entregar Jesus ali para os romanos, né? Então eu quero te falar, existe batalhas espirituais e contra seres invisíveis que só querem uma brecha. E o inimigo usa pessoas, né? O inimigo... Na verdade, são espíritos. E os espíritos, para poder agir, eles querem encarnar em alguém. Aproveitar de brechas para usar pessoas. Então, Paulo disse, olha, se revista de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas. Sabe? Uma cilada é a maneira do diabo, a astúcia dele em querer pegar você. Às vezes o que acontece conosco, que a gente não vigia, irmãos. Eu já falei isso para vocês, que quantas vezes eu estava orando, saía do meu tempo a sós e eu não vigiava, faltava com paciência, falava de maneira errada, ficava péssima, porque o diabo começa a usar pessoas que dizem, tu não estava neste instante orando? Para que serve? Tu ora e tu não muda em nada. Então o inimigo usa pessoas, muitas vezes que estão perto de nós, e ele também fala em nosso pensamento, com uma vozinha que ele imita. Paulo diz que ele se transveste como se fosse um anjo de luz, para você acreditar que é o Senhor falando. Então ele imita aquela voz doce do Espírito Santo para te acusar. Estás vendo que tu não presta para nada. Só que de uma forma tão doce que a gente fica acreditando que a gente não presta para nada. Só que a gente tem que ter discernimento. Epá, o Espírito Santo me diria isso, que eu não presto para nada? Porque o Espírito Santo, ele não é acusador. O Espírito Santo, ele nos convence. Filha, olha essa postura. Ele nos convence do pecado, da justiça e do
juízo para nos levar ao arrependimento. Mas o diabo, ele nos acusa para nos levar à destruição, para você desistir. Sabe de uma coisa? Não presta para nada, eu vou voltar para o mundo, não tem mais jeito para mim. Então, quando vem esses pensamentos que parecem o Espírito Santo, tenha discernimento, não é. Se é para você esfriar na fé, desacreditar de você, não é o Espírito Santo, é o cão falando no teu ouvido. Repreende logo. Sai agora em nome de Jesus, espírito maligno, enganador. Te levanta e começa a guerrear. Coloca logo o capacete para proteger a tua mente, teus pensamentos. Senhor, vou colocar agora capacete na minha mente. Senhor, me proteja os meus ouvidos, proteja a minha mente, meus pensamentos. Para isso serve o capacete espiritual. Então, nós precisamos nos revestir das armas espirituais. E a primeira coisa que Paulo está ensinando é: revista-se de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas, os métodos. Inclusive, vou pedir para Marcos aqui. Me presta aqui, Marcos, minha Bíblia. A forma que... eu gosto demais, viu, irmãos? Essa Bíblia Plenitude, que eu esqueci. Uma pessoa disse: pastora, mande botar uma capinha em tal lugar. Eu esqueci quem me mandou a mensagem. Nem sei quem é a pessoa que faz a capa. Oh, Jesus. Abençoa a minha Bíblia. Foi que eu molhei, irmãos, a bichinha. Ela é maravilhosa, eles não querem me desfazer. Mas para mim, a Bíblia Plenitude é a melhor Bíblia de estudo que eu conheci até hoje. Ela tem mais de 70 teólogos que comentam no grego, no hebraico, né? E aqui quando fala sobre cilada, né? Quando o apóstolo Paulo disse: olha, fica firme contra as ciladas. Essa palavra aqui, cilada, significa método, esquema. No grego, irmãos, método. É o esquema que o diabo usa para te pegar, me pegar. São coisas que camufladas, que você está conversando com uma pessoa, aí você pega, fala demais. Foi uma cilada. Dessa conversa que você não prestou atenção, foi uma cilada, dá uma confusão. E você: meu Deus, eu não vigiei. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu comigo. Digo: Senhor, me dê discernimento. Ai, irmãos, quando eu entro numa cilada, coisas que eu não percebo, eu começo a orar. Frustra agora, Pai, todo plano maligno contra mim, todo espírito de confusão agora, seja amarrado agora. Começo a orar já, para desfazer toda obra maligna, através de uma situação que eu não percebi que era uma cilada. E aí, inocentemente, caí numa armadilha. Situações que o diabo planeja para nos prender, para nos destruir. Então, Paulo ele era um homem de guerra espiritual. Ele tinha um discernimento aguçado. Ele era um homem muito sensível na forma como o diabo trabalha, para ele não ser destruído. Então nós temos que ter essa vigilância. Jesus era muito sensível. Por isso que ele, quando falava de oração, ele falava: orai e vigiai, para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Observa, fica atento. Aí no versículo 12 ele diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha como ele era atento ao mundo espiritual. Olha, não é contra pessoas que você está lutando, mas são contra seres malignos que usam pessoas. Quem está ligado aqui? Então fica ligado. Houve uma situação na tua casa com teu marido, nada de ficar brigando. Para tudo, vai orar, não fica discutindo. Fecha a boca, porque não é contra o teu marido, nem contra a tua esposa, nem contra os teus filhos. Você vai orar. Eu não posso falar muito, que eu vou adiantar o que eu vou falar ainda, né? Tomai, portanto, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos
da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então eu vou estar comentando algumas coisas aqui desse texto. Então, Paulo era um homem muito ligado no mundo espiritual. Paulo passava o dia todo orando em línguas. Lá em 1 Coríntios 14, eu queria que o Marco verificasse para mim, acho que é o capítulo 12, o 14, acho que é o 14, ele começa a falar que orava em línguas mais do que todo mundo. Eu oro em línguas mais do que todos vocês. Então, era um homem muito sensível no mundo espiritual. Ele era um homem muito ligado, antenado. E aí Paulo nos ensina aqui sobre a importância de usarmos toda. Fale comigo, toda. Não é um pedaço da armadura, sabe? Irmãos, todo dia coloca a armadura. Se veste adequadamente para você estar firme contra esse lado do diabo. Coloca a armadura de Deus para você estar se vestindo adequadamente, para poder guerrear nessa batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual. Quem está aqui, diga amém. E Paulo diz, existe uma roupa que você precisa se vestir todos os dias. Uma roupa adequada. 1 Coríntios 14, 18, Paulo fala sobre isso. Que ele orava em todo o tempo no Espírito. Né? Então, ele estava ali orando em línguas o tempo todo. Ele era um homem muito sensível, para que ele pudesse perceber o que o diabo estava aprontando e ele desmascarasse os planos malignos através da verdade da palavra. Então nós precisamos nos vestir adequadamente, né? Com toda a armadura nessa batalha espiritual contra as forças do mal. Ou seja, meu irmão, existe uma guerra espiritual e ela é real. Quem está entendendo aqui? Você percebe que não é contra pessoas a sua guerra. A salvação de alguém da sua família você vai conquistar através da oração, do jejum, dando bom testemunho. E Deus vai fazer uma grande obra. Por isso que Pedro mesmo, ele diz às mulheres casadas: olha, mulher, tu não vai ganhar teu marido pregando para ele. Não, você vai ganhar seu marido sendo gentil, sendo uma mulher carinhosa, sendo uma mulher doce e amável. Então, com o teu bom testemunho, o homem vai se converter. E a palavra de Deus não mente. Às vezes as mulheres não ganham porque falam muito e falam mal dos outros em casa, para um marido não crente. Aquele homem diz, eu não vou para essa igreja nunca. Só tem gente ruim nessa igreja, que essa mulher só fala mal do povo. Que a gente tem que vigiar, porque às vezes pelo nosso mau testemunho a gente não ganha a nossa família. Então, preste atenção, né? Vigie sua língua. Se vista da armadura de maneira adequada. E quando Paulo, ele começa a falar, né? E ele deixa bem claro que a nossa guerra não são contra pessoas, mas contra seres invisíveis, seres espirituais da maldade. E é interessante que esses seres espirituais da maldade que Paulo fala, têm níveis de autoridade, irmãos. Eles têm níveis, existe uma hierarquia e hierarquia espiritual, sabe? Existem níveis de autoridade de seres invisíveis. E Paulo, ele sabia disso. E aí ele dá os nomes, né? Ele dá ali as patentes. Ele começa falando, olha, a sua luta é contra principados, potestades. A nossa luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Onde estão os espíritos malignos? Fale comigo. Nas regiões celestes. Mas eles estão agindo. Estão agindo. Tem traduções, tem versões que falam, né, que tem dominadores deste mundo tenebroso. Inclusive, eu até indicar um livro que eu li muitos anos atrás, Este Mundo Tenebroso.
E eu dei para a Abner ler. Digo, Abner, tu tem que ler para tu ter uma visão do mundo espiritual. Como é que se movimenta o mundo espiritual. E ele foi ler. É um livro muito, assim, profundo do que acontece quando você começa a orar. Você não sabe o que está acontecendo, mas quando você começa a orar, você move o mundo espiritual. Anjos se levantam, mas demônios também. E é tão claro isso, que quando Daniel começou a orar e jejuar, e estava demorando a resposta de chegar, e ele perseverou até 21 dias. Quem já leu o livro de Daniel? Se você não leu, quero te animar a ler. E lá, ele estava lá perseverando. No 21º dia veio um anjo. E ele viu. E o anjo disse, olha, desde o primeiro dia que você se colocou diante do Senhor para orar e jejuar, foi ouvida as suas orações, mas eu enfrentei uma guerra. E era contra o principado. Era o príncipe da Pérsia. Então, você vê que Daniel não estava sabendo, ele só estava sentindo aquela dificuldade de orar. Quem sente às vezes dificuldade de orar? Às vezes está numa aflição, está tendo uma batalha. Permanece orando. Quando estiver sentindo uma angústia, vai orar, deixa tudo, vai no banheiro onde tu estiver, começa a orar. Eu demorei muitos anos na minha vida para perceber isso. Quantas vezes Deus me chamou para orar e eu não percebi que era aquela inquietação, aquela angústia dentro de mim. Era Deus dizendo, vai orar, vai orar, vai orar. Você não está vendo, mas está tendo uma guerra. E eu me lembro, eu acho que eu contei aqui, mas vou contar de novo. Eu adolescente, quando eu me converti, e eu estava orando, eu estava na casa de uma amiga, que hoje é a pastora Rosa. A gente era muito amiga. E eu estava lá e senti uma angústia, eu pedi licença, fui no quarto, Rosa, posso ali orar um pouco? E eu me ajoelhei e fiquei orando em línguas. Passei um tempo lá. Gente, eu não sabia o que estava acontecendo, mas naquele momento estava acontecendo um acidente de carro com o meu pai. Ele estava vindo de viagem, era de noite, e ele bateu, eu não sei se era um jumento, um cavalo, mas um animal, caiu em cima do carro, foi perda total. E o meu pai só machucou um pouquinho a orelha. Quando eu cheguei em casa, que depois de muito tempo que ele chegou de viagem e tal, ele foi contar mais ou menos a hora do acidente, era a hora que eu estava orando, irmãos. Naquela hora eu disse, meu Deus, como é importante orar em línguas, mesmo que a gente não sabe o motivo porque a gente está orando. Quem está aqui? É algum livramento que você está dando a alguém, alguma coisa você está, se juntando com o Espírito Santo. E ele está batalhando, porque há poder na oração. Eu quero te animar. Meus irmãos, quero te dizer, leia esse livro. É um romance sobre oração. E o que acontece no mundo espiritual quando você ora. Nós precisamos nos colocar em todo tempo em oração. Amém? Paulo disse, olha, orar em todo tempo. Orar sem cessar. Então, ele fala de alguns níveis. Primeiro ele diz, olha, principado. Sabe, irmão, sabe o que é principado? São um tipo de reino ou território governado por um príncipe. Então, mas também podem se referir a autoridades dos príncipes. Então, geralmente, numa nação, existe um principado. Que atua geralmente no presidente da nação, que são colocados em níveis estratégicos de uma nação, são chamados de príncipes. Então, existe anjos que são príncipes, como Miguel, que foi batalhar quando Daniel estava orando, veio Gabriel e o arcanjo Miguel e foi lutar porque ele tinha uma patente maior do que Gabriel. Existe hierarquia, quem está entendendo aqui? Então, Gabriel tinha uma autoridade inferior a Miguel, que tinha uma autoridade maior. Isso no reino de Deus com os anjos, mas existe também no mundo espiritual com os demônios. Existe essa hierarquia. Paulo dizendo, olha, existem principados que governam em nações, potestades. São pessoas com poder e autoridade sobre outras pessoas.
às vezes, eu vou dizer aqui, mas Max vai me confirmar aí, né? A gente pode falar assim, os estados de uma nação, aqueles governadores são potestades. Não que aquela pessoa é uma potestade, mas estou falando da autoridade que tem, né, o poder que exerce sobre pessoas. Então, também tem outro nível de hierarquia, que é os dominadores. E Paulo diz, dominadores deste mundo tenebroso. São as forças espirituais do mal. Isso é forte. Que influenciam a sociedade, corrompendo os valores e a moral. Gente, os dominadores deste mundo tenebroso, né, dominam a mente das pessoas, convencendo-as, muitas vezes, de pecado, de rebeldia, dominando os pensamentos para acreditar em mentiras, sofismas, enganos. E tem as forças espirituais do mal, são os espíritos malignos que lutam contra Deus, que nos resistem. São as forças espirituais da maldade. Quem está entendendo aqui? Então existe um mundo espiritual. E ele é real. Então Paulo, ele faz ele usa uma metáfora, irmãos. Ele faz uma comparação do soldado romano com as armas do soldado romano daquela época. E a armadura que o soldado romano utilizava para nos explicar que nós, como soldados de Cristo, devemos ter as armas corretas nessa guerra. E nós também devemos nos vestir adequadamente. Eu estava aqui na igreja hoje de manhã orando, fui para casa, eu peguei um 99, e o rapaz teve que fazer toda uma manobra por causa do trânsito, muito pesado, e tinha um soldado, é soldado que chama, né, que fica no trânsito, o guarda de trânsito, estava todo equipado, todo arrumado, com um apito. Quando ele está ali com aquela vestimenta, ele está vestido de autoridade, sim ou não? Ele tem autoridade para parar o trânsito, porque ele está vestido com a roupa que lhe dá autoridade. Ele pode vestir essa roupa, Tiago, em qualquer momento, para qualquer coisa. Vou para uma festa, vou vestir essa roupa. Não, porque são roupas adequadas para momentos específicos. Então, nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, porque nós vivemos em uma guerra espiritual. Você tem que se tocar. Você não pode viver com a cara para cima, achando que não está numa guerra. Você está. E é contra os seres invisíveis. Por isso que a gente precisa de discernimento. Porque às vezes você está frio, desanimado, sem querer orar. E você acha que isso é coisa da sua cabeça. Não, existem seres invisíveis que ficam na tua cabeça. Tu está tão fraco. Vai para a igreja hoje não. Eu estou sem vontade. Por isso que a gente precisa buscar o Senhor sem vontade. Precisamos orar sem vontade. Ler a Bíblia sem vontade. Porque o inimigo invisível, ele fica querendo usar os nossos sentimentos para nos manipular. E aí, eu estou sentindo, não estou sentindo. Aí você tem que falar para você, com sentimento ou sem sentimento, você vai fazer a vontade de Deus. Isso é assumir seu lugar de uma pessoa espiritual. Quem está aqui? O homem carnal, ele é liderado e governado pelos seus sentimentos. O homem espiritual é liderado e governado pela palavra de Deus. Ele faz, ele obedece, porque o Senhor já falou, eu vou fazer, é a vontade de Deus, eu vou obedecer sem sentir nada. Não sou mais controlado pelos meus sentimentos, mas eu sou controlado pelo Espírito Santo que habita dentro de mim. Então Paulo, ele usa essa metáfora aí, baseada na armadura, na roupa do soldado romano, para nos mostrar que precisamos estar vestidos de maneira adequada. Então, quais são as armas, irmãos, de combate na oração? Quais são as armas que Deus nos dá nessa batalha espiritual? Primeiro, o nome de Jesus. Fale comigo, o nome de Jesus. Tem vários versículos, mas eu acho que os meninos não conseguiram colocar aqui. Coloque o primeiro ponto aí, por favor. O nome de Jesus. Filipenses 2, 9 a 11 diz:
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Gente, o nome de Jesus é o nome mais poderoso de todo o universo. Quem concorda, diga amém. Lá em Lucas 10:17, você pode anotar aí, diz que o Senhor mandou uma missão para os 70, em um evangelho diz 72 e outro diz 70, e eles, em Lucas 10:17, diz que eles voltaram possuídos de alegria, dizendo: os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Quando a gente falou em nome de Jesus, os demônios saíram. Lucas 10:19, Jesus diz: eis que eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Eu contei meu testemunho, mas vou contar de novo, que é bom a gente contar os testemunhos para o povo lembrar. A gente morava em Brasília, em Marcos, e eu trabalhava na igreja, eu era telefonista, e eram muitos quilômetros lá da chácara até a igreja. Eu acho que eram uns 30 quilômetros, né, Marcos? Mais ou menos. A gente tinha que vir para a pista e a gente pegava carona e depois descia lá para o plano piloto e era aquele sacrifício. E eu trabalhava no sábado. Meu Deus, e eu vim com uma colega. A gente pegou o ônibus, desceu lá para poder pegar um transporte e ir para o Renasce, onde era a chácara que a gente morava. E a gente desceu nesse dia, lá na pista, tinha que andar mais ou menos uns 2 quilômetros em terra de areia, né? Estrada de areia, né? Chama? De barro. E eu estava lá, aí estava comendo pão francês com banana. Era o x-mico, minha gente. Tipo, liso, não tinha dinheiro, botava uma banana dentro, pegava um pão francês e ia comendo. E eu me lembro que eu estava lá. E era um setor de chácaras. E daqui a pouco, a gente ia passando, tinha uma das chácaras que tinha aqueles arames farpados que estavam um buraco. Uma brecha bem grande. Quando eu olhei, irmãos, era um cachorro. Tão grande, parecia um demônio. Porque ele vinha, acho que ele estava endemoniado, aquele cachorro. Porque ele vinha, olha, ele vinha babando. Ele vinha, onde ele passava poeira, ele vinha para rasgar eu e a minha colega. Quando eu vi aquela cena, segundos assim, eu só fiz assim, não tinha nem força para fazer nada. Eu digo, o sangue de Jesus tem poder. Só fiz dizer isso. Que está no próximo ponto aí, falando sobre o sangue de Jesus, né? Eu confundi com o nome de Jesus, mas vou contar a história, mesmo assim. E aí eu só fiz dizer isso. Na minha mente eu já me vi rasgada, estraçalhada. Quando eu disse o sangue, eu tremendo. O sangue de Jesus tem poder. Minha gente, eu não vi com esses olhos, mas eu percebi, era como se um anjo tivesse chegado na hora, com uma espada desembanhada, porque como se ele tivesse mandado o cachorro parar. O cachorro freou e voltou bem mansinho assim. E foi-se embora. E eu e ela, glória a Deus, aleluia, tremendo, por causa do poder que há no nome de Jesus e no sangue de Jesus. Meu Deus, eu nunca vou me esquecer, porque marcou a minha vida o poder que tem esse nome e o sangue de Jesus, né? Então a primeira arma é o nome de Jesus. A segunda arma que Deus nos dá nessa batalha espiritual é a espada do Espírito, que é a palavra. Gente, eu estava assistindo um episódio, nós estamos assistindo em Marcos, tão emocionados nós estamos. Nós estamos assistindo a 4ª temporada de The Chosen. Gente, é incrível. Ontem o menino foi dormir, ficou só eu e Marcos lá. A gente se emocionando com The Chosen. Mas é maravilhoso. Tem um episódio que Jesus estava tão angustiado, minha gente, que ele foi orar. Eu fiquei admirado com Jesus. Ele estava orando, recitando o Salmo 22. E ele suava e chorava. Os olhos dele lá, cheios de lágrimas, e ele dizendo da angústia que ele estava sentindo. Recitando a palavra. Meu Deus, como a gente precisa decorar os versículos da Bíblia, irmãos. Recitar na hora da angústia. Ao invés de falar um monte de besteira. Falar até palavras que ferem Deus. Sabe, palavras que às vezes são grosseiras contra Deus. E a gente, ao invés de murmurar na hora do sofrimento, da angústia, abre a Bíblia e começa a falar a Bíblia que está aqui. E ele, naquela angústia, recitando o Salmo 22. E ele recitando o Salmo 22, disse, meu Deus, olha como Jesus orava.
Ele olhava a Bíblia, irmãos. A Bíblia. Por isso que em Mateus 4 você vê a guerra. Quando Jesus estava em 40 dias de jejum e vem Satanás para tentá-lo, ele vence o diabo falando o que, irmãos? Também está escrito. E o diabo citava os versículos para que Jesus pudesse ceder à tentação. Olha como o diabo é astuto. Até a Bíblia ele sabe de cor para você pensar errado sobre Deus e tomar decisões erradas. E Jesus disse, não, também está escrito. Só ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Quando eu vi aquela cena de Jesus orando no Salmo 22, eu disse, Senhor, me perdoe, me ajude a vigiar mais minha boca na hora da angústia. Para que eu pegue os versículos e eu comece a falar. Porque quando tu começa a falar versículos da palavra na hora da angústia, é uma espada que você está destruindo Satanás e os demônios. Que está aqui? Porque a gente não vê o mundo espiritual. Mas quando a gente está passando angústia, irmãos, existe opressão maligna. Demônios que muitas vezes vêm oprimindo seus pensamentos negativos de fracasso. Você não sabe nada, você é um incapaz. Você acha que pensamentos de incapacidade, de derrota, de incompetência, você não vale nada. É o Espírito Santo que está falando contigo? Quem acha que é o Espírito Santo que está falando? Que eu vou orar por ti. Não é o Espírito Santo. Se não é o Espírito Santo que está falando na sua mente, te levando para opressão. Quem é que está te oprimindo ali? São demônios, seres invisíveis, que ficam tentando convencer a falar um monte de besteira na hora da angústia. Para você dar lugar ao diabo com as suas palavras e autorizá-lo a agir na sua vida, a destruir sua vida, seu casamento, sua família. Porque você autoriza com as palavras. É com a tua palavra que você autoriza o agir de Deus ou agir de demônios. Quem está aqui? Vigie a boca. Não fale besteira. Profetiza, Ezequiel. Diga, vales de ossos secos. Mas, Senhor, eu estou aqui no cemitério. Fala o que eu estou mandando falar. Veja o que eu estou mandando você ver. Pare de falar o que você está vendo. Eu sei que é ossos secos, mas diga o que eu estou dizendo. E ele começou a falar. O Senhor dizendo, ossos secos. Mas imagina, são no cemitério, os ossos secos. Mas é Deus dizendo, fale contra as circunstâncias. Diga o que eu estou mandando você falar. Profetiza. E à medida que Ezequiel começou a falar, os ossos começaram a se encher de carne e houve vida. Nós podemos liberar o agir dos anjos ou de demônios. Depende do que a gente tem falado. E a gente muitas vezes só fala o que está vendo. A gente vive, não é pela fé, irmãos. A verdade é que a gente vive pelo que vê. E pelo que sente. Por isso que a gente fica vivendo em círculos. Porque nós não fomos chamados para viver pelo que vemos. Nem pelo que sentimos. É pela fé. É ver o invisível. Eu não estou vendo nada, mas Deus falou, vai acontecer. Eu trago a existência agora. Aconteça a palavra do Senhor. Ore a palavra. Ore a palavra. Quem está aqui? Ore a palavra. É isso mesmo, é um amém aí, glória a Deus. É uma espada, é uma arma. Terceira arma que Deus dá para mim, para você, o sangue de Jesus. Que eu falei para vocês sobre o poder do sangue, que me protegeu contra aquele cachorro. E uma história que a gente leu, não sei qual foi o livro que eu li, de uma velhinha, que o ladrão queria matá-la, entrou na casa dela, quando olhou para a velhinha, ela estava coberta de sangue. Era porque toda noite antes de dormir ela dizia, Deus, cobre-me com teu sangue. Aí o ladrão disse, eita, já fizeram a obra antes de mim. E foi-se embora. No outro dia o ladrão passou, estava a velhinha varrendo a casa. Eu disse, e a mulher não tinha morrido? Ele se converteu, o ladrão. Não sei qual foi o livro, não sei se eu estou inventando coisa, mas eu li em algum lugar. Mas a verdade é que há poder no sangue de Jesus para nos livrar. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia.
Eu mesmo digo lá em casa: Senhor, protege meu carro com teu sangue, protege minha vida com teu sangue, a vida de Marcos, protege a vida de Adriano e de Abre. O sangue de Jesus na minha casa. Quando começa a quebrar as coisas que está repreendido, o sangue de Jesus nessa casa, não quebre-se nada, haja proteção, porque há poder de proteger nossa casa, o sangue de Jesus. Outra arma poderosa, a armadura de Deus, né? Quando Paulo falou, tomai toda a armadura de Deus. Então nós devemos nos vestir dessa armadura. Coloca aí. Fique em pé 2 segundinhos. Não estou terminando não, mas eu tenho que terminar que o Marcos já olhou para mim. Né? Mas vamos estar aqui. Porque aí tem reunião, viu? Do encontro aqui bem rápido. Eu vou tentar ser bem rápido. Oh, meu Deus, me ajude. Coloca aqui. Bota assim, Senhor Jesus, eu tomo posse nessa hora do capacete da salvação. Eu declaro proteção nos meus pensamentos, nos meus ouvidos. Eu me protejo, os meus sentidos com o capacete. Coloque agora a couraça, a blusa. Diga, eu tomo posse da couraça, da justiça. Eu declaro que eu tomo posse da justiça de Deus nos meus sentimentos. Proteção na minha vida. Diga agora, eu visto também o cinturão da verdade. Eu falo a verdade. Eu declaro que eu tomo posse do escudo da fé. O escudo na mão esquerda, o escudo para proteger. Protege contra os dardos, viu? Vem o inimigo, você sai agora, Satanás. Vem o pensamento, você... Tu sabe que tem o escudo, né? Agora pega agora a espada. Agora antes da espada, calça a sandália do evangelho. Calça a sandália. O que é calçar a sandália, gente? Andar na palavra, viver a palavra, falar a palavra. Aí você pega a palavra que você anda e começa, olha, vai destruindo os demônios de incredulidade, de medo, de doença, pensamentos negativos, em nome de Jesus, amém? Quem pode aplaudir o Senhor aí, bem alto? Olha, fique em pé. Vai parecer que eu estou terminando, mas bem rápido aqui. Vou falar sobre o poder do louvor. Na hora da guerra, bota uma música bem alta e começa a louvar. A Bíblia diz, depois você lê, 2 Crônicas capítulo 20, 18, 19, 20, 21, 22. Fala do rei Josafá. Estava cercado de inimigo, aquela opressão. E o Senhor falou para ele, olha, crede no Senhor teu Deus. 2 Crônicas 20, 20. Crê no Senhor teu Deus, estareis seguro. Crede em seus profetas e prosperareis. E aí ele recebeu uma orientação. Começa louvando. Declare, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Gente, quando eles começaram a louvar, tinha um exército de inimigos. Os inimigos se mataram um ao outro só porque eles começaram a louvar. Está passando por opressão, fecha a boca para murmuração, mas abre a boca e começa a louvar. Olha, é incrível o poder do louvor. Não sei se você já sentiu isso, mas eu já senti. Deus já me mostrou várias vezes isso. Às vezes estou com uma opressão na minha mente, aquele peso. Aí eu começo a botar uma música bem alta e começo a louvar. Deus, tu és tão bom. Gente, a opressão desaparece. Quem já experimentou através do louvor uma libertação? Há poder quando você louva. A outra arma espiritual poderosa é o jejum. E nós começamos ontem um jejum pelo encontro com Deus. Mas você que vai para o encontro com Deus, jejue também. Jejue pela sua vida espiritual. Entre nesse jejum conosco. Ah, pastora, mas eu não vou trabalhar. Mas jejue. É uma arma poderosa, é o jejum. Daniel jejuou. Neemias jejuou. Sabe? Você precisa que algo sobrenatural aconteça. Comece a jejuar. O jejum nos faz ser sensíveis à vontade de Deus, a perceber o que Deus quer. O jejum, ele traz algo sobrenatural, irmãos. É uma arma. Deixar aquele pãozinho e o café. Minha gente, eu fui jejuar, a gente começou terça, né? Hoje é quarta, começamos ontem, né? E aí, eu digo, meu Deus, eu não quero não jejuar massa, que eu gosto muito de massa, Jesus. Vai comigo não, eu posso jejuar outra coisa. Filha, jejue massa. Eu digo, Jesus, tem misericórdia.
A carne não é proteína, não faz mal à saúde, né? Só se for em excesso. Mas massa aumenta a glicose, prejudica. Eu gostando. Gente, uma besteirinha, que é deixar de comer um pãozinho, comer uma lasanha. Às vezes é uma guerra tão grande, mas sabe de uma coisa? Faz um efeito espiritual tão grande. Eu quero te convidar até o dia 15 de maio, jejue conosco. Jejue pela sua família, jejue pela sua vida espiritual, jejue mesmo por um encontro, por um milagre que você precisa, por uma mudança. Há poder no jejum. Quem crê nisso? Jejue mesmo, você vai ver o milagre. Já falei sobre o valor da oração em línguas. Quem fica com raiva são os demônios, porque eles não conseguem impedir a resposta dessa oração. Porque quem ora em línguas, ora a Deus. Sua mente não entende, e as respostas vêm, e o diabo fica querendo atrapalhar, porque você não está deixando ele entender o que você está orando. Ora muito em línguas. Quem está aqui? E por último, persevera. A perseverança é uma arma espiritual. Persevera. Jesus falou lá em Lucas 18:1 sobre o dever de orar sempre, nunca esmorecer. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Irmãos, ora muito em línguas. Romanos 8:26 e 27 diz: o Espírito nos socorre na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele intercede pelos outros segundo a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo nos socorre quando não sabemos orar como convém, e ele usa sua oração em línguas para levar diante de Deus. Levante suas mãos aos céus. Pai, eu quero apresentar nossas vidas. Eu oro para que a gente possa, Senhor, eu e meus irmãos, a gente possa se tornar, cada um de nós, nos tornemos, Senhor, pessoas de oração. Nos ensine a orar. Nos ensine o valor que tem a oração para mover no mundo espiritual. Assim como Daniel, Senhor, não estava percebendo, estava vendo uma guerra, mas ele perseverou até que o anjo Gabriel trouxe a resposta. E o anjo disse: olha, você não percebeu, mas estava havendo uma guerra. Eu precisei de reforço. E as suas orações foi o reforço. Oh, meus irmãos, ore pela sua vida espiritual. Nesses dias de jejum, intensifique suas orações. Nesses dias de jejum, intensifique. Ore mais em línguas, porque você vai ver milagres poderosos acontecer na sua vida, através da obediência à palavra, através da sua oração, do seu jejum. Oh, Espírito Santo, nós queremos nos oferecer ao Senhor. Abra o nosso entendimento para compreendermos que nossa luta não é contra pessoas, mas contra espíritos malignos, hostes espirituais da maldade, seres invisíveis que muitas vezes se levantam contra nós com desânimo, com palavras negativas. Por serem seres espirituais, a gente muitas vezes não percebe. Nos faz ser como Paulo, atentos, orando o tempo todo, sempre no Espírito. Oh, Pai, sem cessar, o tempo todo ele estava ali, a tempo e fora de tempo, orando em línguas. Nos ajude a exercer esse tom tão maravilhoso que leva a nossa oração diretamente para o Pai. Faça isso, Senhor, nas nossas vidas. Aumente nossa percepção espiritual. Ora aí com o seu irmão que nós vamos encerrar. Diga: Deus, eu quero te pedir, aumente a percepção espiritual dos meus irmãos, do meu irmão da esquerda e da direita. Meu Pai, eu te peço, vista ele de ti, Senhor, que ele tenha percepção. Oh Deus, aumente a sensibilidade. Aumente, Senhor. Faça-nos ser mais sensíveis e levar a vida de oração a sério, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando.